Yahoo, Konaka-san desu, um videozinho bem curto aqui pra vocês. Esse manhwa só tem 6 capítulos, por isso que é bem curto assim. Achei ele bem engraçado e quis trazer aqui pra vocês. Agora fiquem com o vídeo. Em uma noite chuvosa, bem ali nos condomínios, esse é o nosso prota Sui, o recém-reencarnado. Naquele dia, ele acabou dando de cara. Esse será o seu maior desafio desde que ele reencarnou. Uma tiazinha começa a descer as escadas. A mesma pergunta se ele é o Sui. Prota afirma, falando que é isso mesmo, esse é o nome dele. Pergunta se ela é a tiazinha responsável pelo condomínio. Ela fala que é isso mesmo, o Sui pode chamar ela de tia Nil. Tá chovendo muito lá fora, então pra ele entrar rapidamente, senão vai pegar uma esfriada. Enquanto o Sui sobe as escadas, a tia Nil fica agindo de forma meio suspeita. Sui pergunta pra ela se o quarto dele fica no quarto andar. Ela rindo, fala que é isso mesmo, vai mostrar o caminho pra ele. Chegando lá, diz que o Sui vai ficar com aquele quarto ali de número 404. Sui fica surpreso, um quarto tão grande ainda totalmente mobiliado. Tia Nil fala que aqueles móveis foram deixados pelo inquilino anterior. Se o Sui quiser, ele pode jogar fora. Ele vai dando uma olhada ao redor, se impressiona com cada móvel daquela casa, tá bem novo. Fala que aquele quarto vai servir pra ele, gostou do ambiente. Começa a olhar pra cima, percebe que tem um quadro ali. E então ele vai pegando aquele quadro, questiona se aquela ali era a inquilino anterior. Percebe que na verdade ela é bem fofinha, fica impressionado com a beleza dela. Fala que só de pensar que uma linda mulher como aquela dormia na cama que ele vai dormir já fica empolgado. Parece que até o ar daquele quarto fica mais doce. Tia Nil pede pra ele dar uma olhada no banheiro pra ver se ele gostou. Sui fala que entendeu, vai lá dar uma olhada. Ela diz que fica por ali e quer saber se ele tá satisfeito com aquilo. Sui fala pra ela que já tá indo, mas parece que há algo de estranho naquele quadro. Assim que Sui dá as costas, ela fica olhando pra ele. Tia Nil fala que o foco principal daquela casa de banho é a combinação de molhado e seco. A água não vai molhar todo o banheiro, aquele é o melhor conceito de design da atualidade. Sui pergunta pra ela por que o banheiro tem esse tipo de combinação entre seco e molhado. Normalmente não é essa combinação, ele não gostou muito, o aluguel deve ser reduzido por causa disso. Tia Nil diz que aquele modelo de banheiro é o melhor da atualidade e pergunta por que ele tá incontente. Esse conceito deve ser muito avançado para uma criança como ele entender. No entanto, não é para ele se preocupar, ele vai se acostumar com esse tipo de banheiro. Sui fala pra ela para parar de tentar enganar ele, é para ela simplesmente reduzir o aluguel. Tia Nil fala que é impossível reduzir o aluguel, mas ela pode, então ela percebe aquele cabelo no chão. Pensa que não pode de forma alguma deixar o Sui ver aquilo, então ela pisa naqueles tufos de cabelo. Tia Nil fica olhando com a cara assustadora pro Sui, ele não entende o que tá acontecendo ali. Por um momento, os dois ficam em uma situação meio embaraçosa. Sui fala pra ela que se ela não quiser reduzir o aluguel tá tudo bem, mas ela não precisa ficar usando esse tipo de método pra tentar bajular ele. Ela se afasta rapidamente e fala pro Sui que ela tem algumas coisas pra fazer ali no banheiro, ele pode dar uma olhada nos outros quartos primeiro. Pensa que vai ter que cuidar daquilo ali pro Sui não perceber e acabar não querendo ficar com o apartamento. Lá na sala, Sui pergunta pra tia Nil por que o quarto é tão úmido. A umidade é muito forte, até dele sentar no sofá sente um frio nas suas costas. Se ele morar ali por cerca de 1 ano e meio, provavelmente vai ter um reumatismo. Por causa disso, por que ela não reduz o aluguel em mais 200? Tia Nil fala que esses jovens de hoje em dia pensam demais. O chefe da equipe dela de dança, o Zangtou, mora ali há cerca de 30 anos e continua vivo, firme e forte. Fala que as pessoas nessa TV só ficam gritando e resmungando, falando de coisas sobrenaturais todos os dias. Ela mesma vive ali por muitos anos e nunca viu algo sobrenatural. Repórter fala que recentemente ocorreram centenas de casos de pessoas desaparecidas nos bairros. As autoridades competentes disseram que não era um caso civil de rotina, é provavelmente causado pela ocorrência de uma entidade sobrenatural de classe B ou superior na área urbana. Atualmente, os órgãos de segurança pública convidaram investigadores sobrenaturais. Tia Nil fala pro Sui olhar bem, não há problemas com os eletrodomésticos, 2.000 yuans é uma pechincha pra ele. Sui fala para esperar um pouco, enquanto isso a repórter na televisão fala que o governo municipal de Yonglong recomenda que os cidadãos reduzam seus planos de viagem em direção à rua Shenyang. Sui fala pra Tia Nil que se ele não se engana, a rua Shenyang fica perto deles. Tia Nil fala pra então Sui dizer quanto ele quer pagar por aquele apartamento. Ele fala que pretende pagar 1.000 yuans, que é a moeda da China. Tia Nil pergunta se aquele jovem tá brincando com ela. Ele acha mesmo que é tão fácil assim pra ela, uma velha que mora sozinha, morar nessa cidade grande. Ela só quer ganhar algum dinheiro pra comprar seus mantimentos, por que o Sui tá tentando roubar ela desse jeito? O aluguel que ela cobra ali já não é muito caro, ainda assim o Sui tá tentando docar o oi dela, por que ela deveria aceitar essa proposta? Sui fala pra ela se acalmar um pouco, ele já entendeu.
pergunta então se ele pagar 1.500 yuans, ela aceita na hora. E então ele puxa as vermelhas para dar para ela. De repente ele puxa o dinheiro de volta, fala pra Tia Nil que ele percebeu algo de estranho naquela casa, vai ficar ali uma noite e assinar um contrato com ela no dia seguinte. Ela fala que tá tudo certo, não vai ficar incomodando ele, ela vai ficar lá embaixo, se ele precisar de alguma coisa é só ligar pra ela. Pensa que esse garoto é bem esperto, ela vai acabar perdendo mais um inquilino essa noite. Tempinho depois, Sui tá assistindo a transmissão ao vivo, a mulher fala que ela é a bruxinha Kana, fala pra todos os seus seguidores que a transmissão ao vivo acabou de começar, pergunta se eles têm alguma pergunta. Sui pergunta pra ela se ele tem que prestar atenção em alguma coisa assim que se muda pra uma nova casa. Nisso ela lê a pergunta dele, fala que não há nada que possa prestar atenção assim que muda pra uma casa, mas sugere que ele olhe embaixo da cama, normalmente haverá coisas deixadas pelo inquilino anterior. Talvez o que ele encontrar lá tenha algum significado simbólico. Por exemplo, se ele achar uma fechadura de aço, isso representa riqueza. Se ele achar embalagens de salgadinho, representa sorte no trabalho. Se ele achar papel higiênico, representa sorte no amor. Sui pergunta se em pleno ano de 3202 alguém ainda acredita nisso. Não custa nada verificar, ele vai dar uma olhada para ver se encontra alguma coisa. Assim que olha debaixo da cama, ele acaba percebendo algo. Bem ali no fundo existe uma corda vermelha. Ele pergunta o que essa corda vermelha representa, ele realmente não entende isso, começa a puxar. Conforme ele puxa, um corpo vai saindo lá de baixo. Sui se questiona se aquela ali é uma boneca inflável. No entanto, aquele corpo começa a se mexer. E de repente ela começa a gritar. Sui fica assombrado vendo aquilo, fala que aquilo é um fantasma. O fantasma diz que agora que ele tá ali no quarto não é pra ele ir embora. Sui fala que vai queimar alguns incensos pela alma dela, diz pra ela não fazer nada com ele. Confessa que ele tava desconfiado daquele quarto, a proprietária provavelmente sabia disso, enganou ele. O fantasma dá uma cabelada nele, Sui voa pra longe. Ela fala que o que ela mais gosta é de comer homens fracos. Sui pensa que isso não pode estar acontecendo, é realmente um fantasma, ele só reencarnou naquele corpo ali há 3 dias e já vai morrer de novo. De repente o sistema aparece pra ele, fala que o anfitrião está em perigo, o sistema de julgamento do submundo começará a ser vinculado. Sui se surpreende e fala que é igualzinho nos quadrinhos. Como é que ele pode pensar que uma pessoa reencarnada não possa ter um sistema? Diz que com certeza vai querer vincular o sistema rapidamente. No entanto, o sistema mostra que a vinculação falhou. Sui pergunta como isso é possível, começa a apertar várias vezes no botão de vincular. O fantasma começa a segurar no short dele, fala que agora pegou ele não vai conseguir fugir dali. Sui já fica se cagando de medo. Ela começa a puxar ele, falando pra eles brincarem um pouco debaixo da cama. Sui se desespera, fala pra ela que não quer isso. Conforme ela puxa, o short dele vai saindo. Acaba tirando o short dele, Sui fica peladão. Se pergunta por que tudo isso está acontecendo, e então o sistema fala que foi alcançada as condições obrigatórias de se desqualificar do mundo humano, pelo fato dele ter perdido suas qualificações como homem, se expondo desse jeito diante do sexo oposto, o sistema foi vinculado. Uma energia misteriosa entra no corpo dele, aquela energia vai cercando ele por completo. Assim que isso acontece, sua aparência e suas roupas mudam completamente. O sistema diz pra ele que ele conseguiu um buff de eliminação do medo e obteve a pressão do submundo. A fantasma fica sem saber o que aconteceu, questiona se aquele garoto tá fazendo algum cosplay. Além disso, ele parece ter algum tipo de energia aí no corpo dele, e não é pouca energia. Já vai abrindo a janela, fala pra aquele garotinho que ela tem que sair primeiro pra fazer algumas coisas. Pensa que a energia ainda é tão poderosa que ela até se assustou. Nisso, o Sui dá um pulo dali, já aparece atrás dela falando que não vai deixar ela fugir. Ela atacou ele primeiro porque quis, agora ela vai pagar pelas consequências. Começa a puxar um cajado das costas dele, dá um ataque, mas ela acaba desviando daquilo. O fantasma começa a rir dele, já vai preparando um ataque para dar nas suas costas. E então ela dá uma abraçada bem no meio das costas dele. Sui começa a tossir. Ela fala que achou que ele era bem poderoso por causa dessa energia aí, mas parece que ela estava enganada. Sui pergunta por que ela tá tão feliz assim. Começa a segurar no braço dela, fala pra ela que não vai ser tão fácil assim acabar com ele, já joga ela pra cima da cama. Ela pensa que parece que não vai conseguir lidar com aquele cara tão facilmente, vai ter que usar um pouco do seu charme. Começa a pedir desculpas pro Sui, fala que ela estava enganada esse tempo todo, não deveria ter atacado ele. Sui fica surpreso com aquilo, ela pensa que parece que funcionou. Sui já vai segurando no rosto dela, fala que não pode deixar ela ir já que ela tá desse jeito. Por que eles não ficam ali na cama de boa conversando um pouco? Ela pensa que aquele cara não é normal, agora deu ruim pra ela tem que sair dali o mais rápido possível. E então ela dá um empurrão nele, tenta convencer o Sui falando que humanos e fantasmas têm corpos diferentes, eles não podem fazer isso, ou pelo menos não deveriam. Sui fala que se não tiver como ele vai dar um jeito, por uma fantasma tão bonita quanto ela, ele pode fazer
fazer qualquer coisa. Nisso, ela começa a se levantar para preparar um ataque, dá um pulo pra cima dele e fala que um pervertido como ele deve perecer ali mesmo. Ela vai fazer isso como uma contribuição para a sociedade, ele não pode ficar solto por aí. Nisso, Sui começa a levantar o pé dele. Em seguida, usa a pressão do submundo, ela começa a ser pressionada no chão. Pergunta como aquele garoto tem essas habilidades, se ele estava escondendo todo o seu poder. Sui fala que é tarde pra ela, começa a pisar em suas costas. Fala que agora vai ser a vez dele punir ela, vai preparando uma porretada. De repente a tia Nil aparece ali pra estragar o clima, pergunta o que tá acontecendo. E então ela se depara com o Sui e a fantasma naquela situação. Diz que escutou a voz de uma menina gritando, achou que tinha acontecido alguma coisa. Não esperava que era apenas uma amiguinha do Sui que ele chamou ali pra poder brincar. Diz que não vai mais incomodar eles, mas é pra eles fazerem menos barulho porque tem crianças morando no andar de baixo. Sui fica rindo meio sem jeito, sem saber o que dizer. Ela já tava tentando fugir dali, Sui pergunta pra onde ela tá indo. Ela ousou chamar ele de pervertido, ainda por cima tirou as suas calças mais cedo, começa a dar um monte de porretada nela. E escutando ela gritando do lado de fora, tia Nil pensa que aqueles dois jovens têm muita energia. Tempinho depois, Sui para de massagear as almofadas traseiras dela. Fala que isso acabou deixando ele cansado. Ela é muito bonita quando não tá naquela forma raivosa, então por que ela não fica desse jeito? É mais agradável pra ele. Ela fica chorando sem acreditar que isso realmente aconteceu com ela, logo ela um fantasma. Sui fala pra ela não chorar, ela já foi punida, agora é pra ela se preparar pra pegar a estrada, ele vai salvar ela. Ela diz pra ele que ele não pode mandar ela pro mundo dos mortos. Diz que até agora ela nunca fez mal a ninguém, só não queria que outras pessoas ficassem com o quarto dela. Sui não pode mandar ela pro submundo só por causa disso. Sui pensa que aquela garota não tem nenhuma hostilidade dentro do seu corpo. Ela diz que ainda tem muitas coisas que deseja fazer, contanto que o Sui mantenha ela viva, ela pode fazer o que ele quiser, até trabalhar de graça. Sui pensa que não tá muito familiarizado com esse mundo, se ele olhar as notícias hoje, verá um monte de termos ilegíveis pra ele. Já aquela fantasma, ela faz parte desse mundo, deve ensinar algumas coisas pra ele. Pensa que isso não é nada mal. Parando pra analisar, aquela fantasma com a roupa de empregada deve ficar muito mais atraente. Diz que tá tudo bem, ela pode ficar com ele, mas há duas condições. Ela fala que isso é ótimo, pergunta quais são essas duas condições. Ele diz que primeiro ela vai ser responsável por cuidar das suas coisas diariamente e não tem permissão pra recusar. Ela fala que até pode fazer esses trabalhos diários, mas pergunta se esses trabalhos incluem aquilo de novo. Ele fala que é isso mesmo, pergunta se ela lê a mente dele. Ela diz que já que é isso, não vai aceitar o trabalho, tá fora, vai acabar com ele ali mesmo. Sui já dá uns cascudos nela, pergunta se ela tem escolha, quem manda ali é ele, se ela não quiser ir pro submundo vai ter que fazer o que ele manda. Ela diz que esse foi o primeiro requisito dele, mas e o segundo qual é? Ele diz que de agora em diante ela vai ter que chamar ele de Mestre Sui, e tem mais uma coisa. E então a cena corta pro dia seguinte, e aqui a gente percebe qual era a outra coisa que ele tava falando. Lily fica chamando ele de pervertido, pergunta como ele ousa fazer ela vestir essa roupa. Enquanto isso, Sui vai olhando o sistema, pergunta por que o sistema dele é tão simples assim, não dá pra fazer quase nada nele, não dá pra melhorar a habilidade, não dá pra melhorar os atributos, nada. Pergunta por que não há nada no seu sistema se estão testando a paciência dele. Lily fala que já vai jogar o balde de água fora, é pro Sui ter paciência, ela tá terminando de limpar o chão. Sui diz que tava falando com o sistema, pergunta se ela não consegue ver aquela tela azul gigantesca. Lily pergunta se ele leu muitos quadrinhos, se ele é algum tipo de otaku pervertido ou o quê. Sui diz que ela é uma mulher fantasma, como é que ela ousa falar desse jeito com ele? Ela diz que pra começo de conversa ela não é um fantasma e sim um super corpo. Em segundo, não é pra ele ficar chamando ela de fantasma, o nome dela é Lily. Sui fala pra ela esperar um pouco, pergunta o que é um super corpo. Ela pergunta se ele é de um outro mundo, não tem como ninguém ali não saber o que é um super corpo. Diz pra esquecer, vai contar pra ele o que é. Fala que há cerca de 4 anos, um grande número de avistamentos paranormais eclodiu em todo o mundo. Além de criaturas lendárias comuns como lobisomens e vampiros, existem também muitos monstros inomináveis e inclassificáveis. São aberrações que apareceram de um dia para a noite. Diz que, portanto, para conveniência de nomenclatura, os estudiosos referem-se a eles, coletivamente, e todas as criaturas sobrenaturais como entidades sobrenaturais, ou seja, chamam eles de superentidades. Sui pergunta se então apareceram super-heróis ou habilidades também. Ela pergunta como isso é possível, não faz sentido. Existem algumas empresas no máximo que fazem negócios relacionados, mas ouviu dizer que a eficácia deles é bastante baixa e os custos são terrivelmente caros. Sui pergunta se o Baiyu-chan aparecer, ela também acha razoável. Esse Baiyu-chan que ele tá falando é aquela pessoa de cabelos brancos que ele consegue se transformar. O sistema falou que aquele é um deus daquele mundo, ele conseguiu suas habilidades. Lily fala que se o Baiyu-chan aparecer, é claro que não é razoável, ele é um deus. Deuses são coisas que os especialistas definitivamente disseram que nunca apareceriam. Mas então ela começa a lembrar de um momento atrás.
fala pro Sui esperar um minuto, pergunta o que era aquilo que ele tinha se transformado mais cedo. Ela reconhece aquela aparência de algum lugar, Sui começa a lembrar da transformação. Lily pergunta se o Sui é realmente o Baiu-chan. Enquanto isso, não tão longe dali, um velho mó de boa sentado no banquinho. Uma pessoa aparece e cumprimenta ele, fala que ele é um policial que trabalha ali na cidade, pergunta se o tiozinho conhece aquela mulher, mostra a foto pra ele e pergunta se ele viu ela em algum lugar. Tiozinho fica surpreso, aquela era a mulher que morava no quarto andar do prédio que ele também ficava. O policial pergunta por que ele ficou surpreso, se ele já viu ela em algum lugar. Tiozinho fala que não lembra muito bem. O policial pergunta se ele lembra pelo menos de alguma coisa, se ele tem alguma impressão em sua mente. Ele diz que já faz muito tempo, realmente não consegue se lembrar. O policial fala pro tiozinho tentar pensar um pouco mais, uma pessoa encosta nele, diz pro policial não ficar pressionando aquele tiozinho. Será mais fácil, já que agora eles sabem qual é o edifício. Fala que agora é pra deixar com ele vai dar uma olhada. Nisso ele injeta algo no seu corpo. O cara diz que agora vai descobrir onde a mulher tá. A energia vai passando pelo corpo dele. Olhando pra cima, fala que tem uma energia aí tão abundante vindo dali, aquela garota provavelmente tá no prédio. Mas então ele percebe algo de estranho. Não é apenas uma energia aí, são duas, tem duas pessoas lá dentro. Entra em contato com a pessoa, fala que quem tá falando ali é o operador médio Li Hui. Diz que o suposto supercorpo foi encontrado. A julgar pela quantidade de energia aí liberada, deve ser um supercorpo classe B. Lily pergunta pro Sui se ele vai proteger ela mesmo ela sendo fantasma. Sui fala que com certeza, se ela aceitar ele como seu mestre, com certeza vai protegê-la. O carinha lá embaixo fala que no entanto existem dois corpos, ele não sabe quem é quem. Enquanto isso, em um outro prédio, o entregador começa a tocar uma campainha. Pensa o que aquelas pessoas estão fazendo, ele já tá ali tocando a campainha por 10 minutos. Se eles não puderem receber a entrega, então por que pra começo de conversa eles encomendam? Pensa que é estranho, apesar deles não atenderem a porta tá aberta. Quem é que sairia de casa e deixaria a porta aberta desse jeito? Não faz sentido. Vai dar uma entrada e chamar pela pessoa falando que a encomenda chegou. Enquanto entra, pede desculpas. Pergunta se tem alguém em casa, a encomenda deles chegaram. Nisso ele se surpreende com algo. Em desespero, acaba caindo no chão. Eles até estavam em casa, mas agora ele percebe o porquê não estavam respondendo. Todas aquelas pessoas foram mortas. Um cara aparece bem atrás dele e fala que ele não deveria estar ali. Provavelmente ele ama muito o trabalho dele a ponto de se arriscar desse jeito. Pergunta por que aquele garoto se dedica tanto ao trabalho desse jeito. Depois daquilo, em um outro lugar, a mulher começa a receber uns pedidos. Fala pra pessoa no telefone que já vai anotar os seus pedidos e vai entregar mais tarde. Diz que tá tudo certo, todos os seus pedidos vão ser entregues em meia hora. Ela pergunta se a pessoa no telefone vai querer suas compras em uma sacola. Tempinho depois, ela vai saindo da loja de conveniência, fala que o endereço é a unidade 3 do edifício 11, no Distrito Leste. E então ela vai caminhando até esse endereço. Chegando lá, começa a bater na porta, fala que não tem erro, o endereço é realmente ali. Se pergunta se ela deve ter anotado a unidade errada, isso é bem estranho. De repente ela escuta um barulho vindo lá de dentro. A pessoa lá dentro pergunta pra onde é que aquela belezura tá indo. Diz que não é pra fugir dele, ele consegue sentir o seu cheiro. Ela pensa que deve ter uma garota lá dentro em perigo. Dá uma bicuda na porta, fala pra aquele pervertido parar de atacar a mulher. Ela já vai entrando correndo dentro da casa. Lá dentro, o Sui tá segurando a Lily. Ela fala pra aquele cara parar com isso imediatamente. Sui percebe que alguém entrou dentro do apartamento dele. No entanto, já foi tarde demais pra ele, tomou uma bicuda bem nos quimba. Ela pergunta se a Lily tá bem, Lily fica sem entender, enquanto Sui no chão fica chorando de dor. Sui pergunta quem diabos é aquela mulher, por que ela simplesmente entra no quarto dos outros e bate nele sem nenhum motivo. Ela diz que parece que bateu de leve nele e pergunta o que aquele pervertido tava tentando fazer com a mulher ali. Lily fala que não é nada do que ela tava pensando, eles apenas estavam brincando. Naquela brincadeira, uma pessoa fica enfaixada e a outra bate palma pra pessoa tentar achar a localização. Ela fala que do lado de fora não parecia ser nada disso. Tempinho depois, Lily fala que resumindo, foi tudo isso que aconteceu, mas agradece a ela pela intenção, ela é realmente uma boa pessoa. Ela diz pra Lily que de qualquer forma aconselha ficar longe desses homens doentes com hobbies pervertidos. Nem sempre alguém vai estar por perto pra tentar salvá-la. Sui pergunta quem ela tá chamando de tarado, que é mais tarada é ela que fica entrando no quarto dos outros assim. Pergunta se ela realmente acha que ele não pode acabar com ela com apenas um soco. Ele é o homem escolhido naquele mundo, o homem que despertou o sistema. As duas ficam paradas olhando pra ele, agora elas têm certeza que ele é um maluco. Ela cochicha pra Lily perguntando se ela consegue ver aquele homem é doente. Sui naquele momento não consegue explicar sua situação. Ela fala que já vai indo nessa, o nome dela é Xian, da loja de conveniência, eles têm que se lembrar de dar uma boa avaliação pra ela. Lily fala que tá tudo bem. Assim que ela sai, Sui fica xingando o sistema.
Pergunta como o sistema usa fazer ele passar vergonha, por que ele não aparece pros outros. Pergunta por que ele não consegue acertar o sistema, vai dar um único soco mais poderoso nele agora. Assim que ele dá aquele soco, ele acaba quebrando a janela do sistema. Ele fica sem entender, realmente aconteceu, ele conseguiu quebrar o sistema. E então os pedaços do sistema vai se reunindo e formando uma energia. Sui pergunta por que aquela energia ameaçadora tá indo em sua direção. De repente ele começa a enxergar tudo preto e branco, ele pergunta o que aconteceu com seus olhos. O sistema agora tem energia insuficiente e entrou no modo detecção de espírito. Durante esse período, o sistema realizará a identificação especial da energia IN. Fala para o Sui coletar a energia IN o mais rápido possível. Esse modo de detecção de fantasmas durará um dia. Se o anfitrião não tiver absorvido a energia IN o suficiente após esse um dia, o sistema desaparecerá e retirará o corpo divino do hospedeiro. E então o Sui pressiona a opção de abreviar tudo o que está escrito ali. Assim que ele aperta, o sistema fala que em poucas palavras ele vai morrer. Sui pensa que a energia IN deve estar presente no supercorpo. Começa a olhar em direção a Lily. Assim que ele olha, percebe que tem uma aura em volta dela. Sui fala que teve uma ideia. Ela pergunta por que ele tá olhando assim pro corpo dela. Enquanto isso, na loja de conveniência, Xian dá as boas-vindas a uma pessoa. Minutos depois, ela pergunta se é tudo aquilo que ele vai querer. Começa a escanear os produtos. O velho meio estranho fica parado ali. Começa a encarar Xiang sem parar. Enquanto isso, ela vai terminando de escanear os produtos. Algumas ideias vai passando pela cabeça do velho. Além de seus produtos, ele tá querendo outras coisas. Começa a olhar para a parede da loja. Percebe que tem um papel escrito dizendo que eles entregam 24 horas. Nisso, o velho começa a chamar ela. Fala que um dia atrás ele torceu o seu braço e pergunta se ela poderia levar aqueles produtos até a porta da sua casa. Enquanto isso, Sui se pergunta como essa energia IN é transmitida. Talvez exista algum tipo de tomada no supercorpo que possa transmitir a energia IN através do link. Para isso ele vai ter que procurar, pelo visto não tá na cabeça dela. Olhando na perna da Lily, percebe que lá não tem nenhuma tomada também. Em volta da cintura parece que também não tem. Ela pergunta o que ele tá tentando fazer. Sui fala já que ela não tem uma tomada, como é que ele vai transmitir essa energia IN? Ela pergunta como poderia ter esse tipo de coisa, não faz sentido. Pensa que mesmo se ela tivesse um tipo de método para transmitir essa energia, por que ela falaria para ele? Sui fala que logicamente a energia não surge do nada, então se não pode ser obtida por transmissão, talvez possa ser obtida acabando com a pessoa. Lily fala que já é um fantasma, ou melhor, um supercorpo. Ela não gosta de brincar disso. Sui diz que em nenhum momento falou que ia acabar com ela. Lily pergunta por que ele falou aquilo então, acabou assustando ela. Nisso, Sui se surpreende. Diz pra ela fazer aquela posição novamente, ele pensou em algo. Ela pergunta que posição ela tá falando, não tá entendendo. E então ela começa a subir na cama fazendo as posições. Pergunta se o que ela tá fazendo tá certo, ou a energia vai saindo do corpo dela. Sui começa a correr em sua direção. Fala que com certeza ele não estava enganado, uma energia ainda estava saindo do corpo dela. Olhando pela janela, percebi que não estava vindo dali, ele estava vindo do outro lado do prédio. Enquanto isso, no outro prédio, Xian fala que as compras dele tá ali, ela vai sair primeiro, então é para ele deixar uma boa avaliação para ela. Tiozinho pergunta se pode pagar um pouco mais pra ela pegar essas compras e colocar na geladeira dele. Ela fala que entrar na casa dos outros assim não é uma boa ideia. Tiozinho fala que tá tudo bem, além disso, pedir pra ela trazer as compras dele já tornou um pouco estranha a situação. Diz que ela pode voltar, não tem problema. Embora o braço dele esteja um pouco machucado, deve ser capaz de mover peça por peça de cada vez. Nisso ela se agacha, começa a pegar na sacola. Naquele momento o tiozinho encara ela. Ela diz que vai ajudar ele, não precisa lhe pagar o dinheiro extra, é para apenas dar uma boa avaliação de 5 estrelas. Ele pede desculpas por estar causando problemas a ela, vai pegar um pouco de água para ela beber. Enquanto isso, Xian arruma as coisas na geladeira, fala que agora tá tudo certo, já conseguiu arrumar tudo. Diz que é verdade, já é esquecendo de guardar no congelador. E então ela puxa a gaveta e vai abrindo o congelador. No entanto, ela se surpreende e cai no chão com o que vê lá dentro. Lá dentro, ela vê vários pedaços de seres. O tiozão aparece atrás dela, fala que gostaria de ter usado alguns entorpecentes. Xian, assustada, começa a olhar para trás. Assim que ela vai virando bem atrás dela, o tiozão com um taco de beisebol fala que agora ela vai ter que sofrer um pouco. E então ele dá uma tacada, mas pega na geladeira. Xian começa a correr dali. Lá atrás, o velho se prepara para jogar o bastão. E então ele joga bem em direção à sua cabeça, acaba acertando atrás do pescoço dela. Por causa disso, ela cai no chão apagada. Ele começa a pegar o bastão do chão, lentamente vai se aproximando dela. Tiozão diz que não era para ela ter olhado dentro do congelador. Xian começa a se levantar, o tiozão diz que ela é bem bonita. No entanto, aquele rostinho não vai ser tão bonito assim quando ele acertar com a barra de beisebol. De repente, ele escuta o barulho da campainha. Alguém fica tocando a campainha várias e várias vezes.
Todos os dois ficam olhando para a porta em silêncio. A pessoa começa a girar a maçaneta para tentar abrir a porta, e então ela consegue abrir. Lentamente a porta vai se abrindo sozinha. Xian grita para aquela pessoa não entrar, ela tem que ir ligar para a polícia. Assim que ela fala isso, recebe uma bastãozada. Aquela acabou pegando em cheio nela, desmaiou por causa disso. Tiozão vai olhando em direção à porta. Estranhamente a porta se abriu, mas ninguém entrou. Lentamente ele vai caminhando até ela. E então ele abre a porta se preparando para dar uma cacetada. No entanto, não há ninguém ali no corredor. Tiozão fala que isso é bem estranho. E então ele fecha a porta novamente. Começa a olhar em direção a outra porta. Aquela porta ela não estava aberta. Vai entrando lá para verificar. Começa a segurar na maçaneta da porta. Em seguida puxa para ver se não tem ninguém se escondendo atrás dela. No fim das contas era só sua imaginação. Não havia ninguém ali. Tiozinho dá um suspiro de alívio. No entanto, ele sente algo passando pela sua cabeça. Olha pro lado, aquele cabelo não é dele. E então ele olha pra cima pra ver de onde tá vindo esse cabelo. Assim que ele olha, percebe um fantasma bem atrás dele. Lily fala que, como era de se esperar, ela não consegue se esconder muito bem. Tiozão tenta dar uma bastãozada nela, mas ela já desvia. Vai se afastando dele, tiozão começa a ir pra cima dela. Lily faz um movimento com seus braços, o cabelo dela começa a se mexer. E em seguida vai indo em direção ao tiozão. Se enrola bem nos braços dele. E então a Lily dá um pulo pra cima. Com seus joelhos pressiona a cabeça dele. Lily dá uma pancada com a cabeça dele bem no chão. O cara começa a segurar na perna dela, em seguida joga a Lily na parede. Vai pegando o bastão que ele deixou cair. E então ele corre pra longe dali. Olha para trás ofegante para ver se a Lily não tá seguindo ele. O mesmo parado bem na frente da janela de seu apartamento. Do lado de fora da janela, o Sui se aproxima com tudo. Dá uma bicuda, esbagaça toda aquela janela. Tiozão olha pra trás sem saber o que aconteceu. Sui dá um bom dia pra ele, fala que percebeu que a sua amiga tá ali no prédio. Minutos atrás, pra gente entender o que é que tá acontecendo, Lily pergunta se existe energia aí do outro lado. A única coisa que ela vê é aquele tiozão que não parece ter um super corpo. Sui fala que não pensa dessa forma. Quem que parece ser uma boa pessoa colocaria a coisa branca dentro de uma água fervida? Aquilo ali não parece ser sal, provavelmente é um entorpecente. Além disso, por que a Xian que bateu nele hoje mais cedo entregaria a mercadoria dentro da casa dele e ela entregaria na porta normalmente? Lily fala que já percebeu e diz pro Sui pra eles irem salvar a irmã Xian. Aquele tiozinho definitivamente não tá com boas intenções. Sui pensa que, de acordo com o modo de detecção de espírito, mostra que aquele tiozão é um super corpo, já que agora ele não consegue se transformar naquela forma Bai, definitivamente não é páreo. A julgar pela intensidade da energia Yin agora há pouco, o poder daquele velho é muito maior do que a da Lily. Lily pergunta se o seu mestre não vai ajudar sua amiga. Sui pensa que se ele quiser salvar pessoas, ele tem que ter um plano em mente, um plano muito bom. Por algum motivo ele fica encarando a Lily, mas então ele percebe o cabelo dela pode ser usado. Se ele não se engana, o cabelo dela tem vida própria, pode ser bem útil. Diz pra Lily que é possível ajudar a amiga dela, mas é preciso algumas estratégias. Ela pergunta que tipo de estratégia é essa. Sui fala que primeiro ela vai ter que se transformar em um fantasma e usar o seu cabelo para fazer uma ponte entre os dois prédios, dessa forma ele vai conseguir passar. Em seguida ela vai se mover rapidamente até a porta do outro prédio para poder destrancá-la com seu cabelo. Assim que ela conseguir destrancar é para levar o velho até a janela. Lily pergunta por que ela tem que fazer tudo e ele o que ele vai fazer. Sui começa a rir e fala que na hora certa ela vai descobrir. Tempinho depois ele quebra a janela falando que ele é o justiceiro do céu. O tiozão fica sem entender o que tá acontecendo. Nisso, o Sui começa a cair por cima dele. Já vai preparando um soco pra dar na cabeça do véi. De repente, uma pessoa fala pra cortarem a cena, não era pro Sui fazer isso. Agora eles vão ter que refazer a cena de novo, mas eles vão ter que deixar pro dia seguinte agora. Por hoje é pra todos voltarem para suas casas e descansarem. E dessa forma, rapaziada, acaba o 6º capítulo dessa obra. Na verdade, essa obra era pra ter continuado. No entanto, o autor fala que aconteceu algumas coisas com as pessoas do estúdio dele, por isso não pôde continuar a obra. Eu trouxe ele aqui pra vocês, foi mais por conta da resenha do Sui e da Lily. No fim, essa obra ficou com apenas 6 capítulos mesmo, o nome tá aqui nos comentários se vocês quiserem dar uma pesquisada. E aqui eu me despeço de vocês enquanto analisamos essa bela obra de arte. Tamo junto, rapaziada.